num livro de Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 9. Ageu, capítulo 2, versículo 1 a 9. Pastor, onde é que fica Ageu? Fica no final do Antigo Testamento. É um livro bem curtinho, tem 2 capítulos apenas. Abre lá, procura no índice, que você vai achar Ageu. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, pega aí com o irmão emprestado, vai ler junto com a gente a palavra do Senhor. Diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Saaltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fez convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Amém. Vamos fazer nossa declaração de fé. Estenda suas 2 mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Cristo, e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga mais uma vez para o seu irmão: Deus vai falar contigo hoje. Eu creio. Amém. O título da mensagem de hoje é ainda mais glória. Ainda mais glória. E o texto que acabamos de ler nos remete a uma promessa de Deus ao seu povo, de que Ele se revelaria no meio deles com ainda mais glória, com ainda mais poder, de maneira e de formas ainda mais grandiosas. Eu vim dizer para você que veio aqui neste lugar hoje, que Deus vai se revelar a você com ainda mais glória, com ainda mais poder. Você será tocado pela presença de Deus, e coisas que você sequer imaginou que eram possíveis, você verá pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Ainda mais glória. Eu creio que Deus já tem revelado a sua glória entre nós. Algumas semanas se iniciou aqui espontaneamente em nossa igreja um movimento de oração. Jovens têm vindo nas madrugadas, orarem todos os dias aqui nesse templo, pedindo a Deus que mande pessoas, pedindo ao Senhor que se revele, que mostre a sua glória, que curas, que milagres aconteçam, e Deus tem ouvido as nossas orações.
Pessoas têm experimentado a glória, a cura, a restauração de Deus. E no final do culto, no domingo passado, quando eu estava saindo, uma jovem aqui da igreja veio me procurar para contar de uma cura que Deus havia feito na vida dela. Quantos estavam aqui há mais ou menos 2 semanas atrás, quando nós fizemos grupos de oração aqui, e eu falei para que aqueles que estavam doentes irem para o meio da roda, e nós oramos pelas pessoas. Quem estava aqui? Levanta a mão. Olha aí, quanta gente. Naquele dia Deus curou algumas pessoas. Eu quero chamar a Nayade aqui na frente, uma salva de palmas para ela. A Nayade naquele dia experimentou a intervenção de Deus, e ela vai estar contando aqui para a gente um pouquinho desse Deus que ainda se revela, ainda se mostra, e ainda tem coisas maiores para realizar entre nós. Boa noite. Eu não ensaiei para falar, porque eu não sabia que eu ia falar hoje. O que aconteceu foi que a gente começou esse movimento, né, de oração, e no sábado retrasado, nós começamos com a nossa célula a orar no culto antes, das 7 às 7h30, e foi muito bonito, porque a gente ficou... tudo que nós orávamos era exatamente o que Michel tinha pregado depois, para que nosso rosto começasse a brilhar e que as pessoas começassem a ver o que Deus transformou nas nossas vidas e que essa transformação passasse para a vida das outras pessoas. E no dia que o Michel, nessa pregação, na hora que o Michel fez o apelo, eu e meu namorado, nós viemos para frente, junto com algumas pessoas da célula, porque a gente estava muito impactado pelo que nós tínhamos orado e que Deus tinha confirmado através da palavra. E foi muito bom na hora do apelo, nós estávamos ali sentindo a presença de Deus e orando em célula. E o Michel falou: pessoal, quem aqui está doente, levanta a mão que nós vamos orar por você. E eu tenho uma alergia muito forte no rosto, e essa alergia me incomoda muito, e foi o que eu lembrei na hora. E eu levantei a mão, só que eu esqueci que eu tinha pedido uma cura para Deus há um tempo atrás, porque desde criança eu sofro muito com a minha postura, assim, por N problemas que eu passei, eu fui ficando curvada e curvada e curvada, e sempre a minha postura estava muito para frente. E o meu namorado sempre encostava a mão aqui, eu subia, ou ia tirar foto, eu mantinha a postura, passava a foto, caía de novo. E na hora da oração, eu levantei a mão por causa da alergia, e o Maicon, que é o meu namorado, encostou a mão aqui e começou a orar pela minha postura. A hora que ele começou a orar pela minha postura, eu senti como se fosse uma mão subindo aqui, subindo até o meu pescoço, puxando o meu pescoço para cima e puxando o meu queixo para frente. E eu me assustei com aquilo, e eu achei que tinha sido alguém que tinha feito isso em mim, porque eu senti fisicamente o toque de alguém fazendo isso. Só que a hora que terminou a oração, eu senti como se fosse uma mão aqui nas minhas costas. E voltei para o banco, olhando para os meus ombros, que estavam estranhos. Estranhos porque eu estava vivendo normalmente, né? Eles estavam retos. E a gente passou, terminou o culto, o pessoal da célula se reuniu, e eu continuava olhando para os meus ombros e vendo que eles estavam retos. E passou, e eu passei a noite inteira sentindo aquela tala nas minhas costas. No domingo de manhã a tala subiu um pouquinho mais, mas eu permanecia reta. E era estranho, porque eu me olhava no espelho e eu nunca tinha me visto reta durante tanto tempo. Eu me via durante algumas fotos, daí a hora que tinha alguma foto que eu estava despercebida, eu estava assim de novo. E isso passou, e no domingo a tala levantou um pouquinho mais, eu senti ela aqui já. E com o decorrer da semana, essa pressão foi saindo, mas a minha postura continuou retinha. E o mais engraçado é que, há um tempo atrás, eu tinha corrido atrás de um tratamento de RPG para consertar a minha postura, e nesse tratamento de RPG, o que a fisioterapeuta fazia era me colocar numa cama, e ia arrumando, e ela puxava o meu pescoço para frente. E ela me arrumava num lugar onde eu não sabia, porque todas as pessoas que vinham para arrumar minha postura, elas encostavam aqui, e eu tentava arrumar e eu não mantinha. Mas Deus sabia exatamente o que Ele tinha que consertar. O que eu estou contando para vocês é uma coisa que aconteceu comigo aqui há 2 semanas atrás, resposta de oração que a gente tem buscado para que dias de glórias comecem a acontecer no meio da gente. E o que eu posso dizer para vocês é que Deus já começou a fazer, Ele começou a fazer na minha vida, e Ele pode fazer na vida de cada um de vocês. Amém. Esta semana,
alguns jovens vieram nos procurar, dizendo que naquele culto também foram curados na coluna, foram restaurados por Deus. E eu creio que dias de glória se instalarão no nosso meio, que Deus vai trazer ainda mais da revelação dEle, do poder dEle. Pessoas serão tocadas pela glória de Deus. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Eu creio, ainda mais glória Deus vai derramar entre nós. E esse livro que nós estamos lendo aqui, estudando hoje à noite, ele vai nos ensinar que para que Deus derrame ainda mais glória no nosso meio, precisamos restaurar o lugar de Deus nos nossos corações. E o livro de Ageu, ele fala a respeito da inversão de prioridades. Quando colocamos coisas, pessoas, situações, desejos no lugar que deveria ser o lugar de Deus nas nossas vidas, e por isso somos privados de algumas bênçãos do Senhor. O nome do profeta Ageu significa festa, festividade. E é interessante que ele vai fazer as suas pregações num tempo onde o povo judeu celebrava uma das suas mais importantes festas. Quando eles pegavam as primícias, os primeiros frutos da terra, e levavam, oferecendo ao Senhor e dizendo que Ele era o mais importante, Ele era aquele que ocupava o primeiro lugar, Ele é aquele que tinha primazia no meio do povo. E enquanto eles estão fazendo isso, o profeta Ageu se levanta e começa a dizer: isso não é verdade. Deus não ocupa o primeiro lugar, Ele não está acima de tudo e de todos no meio de vocês. Isso é notório aqui. Ele aponta para as ruínas do templo. Ele começa a dizer: olha, enquanto vocês vivem em casas luxuosas, casas bem decoradas, a Bíblia usa um termo apaineladas, eu nunca tinha visto esse negócio, apaineladas, casas chiques, o templo do Senhor, a casa de Deus está em ruínas. Isso é um reflexo do coração de cada um de nós. Não há lugar para o Senhor no nosso meio. Deus não é o primeiro, Deus não é aquele que está acima de tudo e de todos. E hoje eu vim aqui dizer para você que, se você deseja experimentar a manifestação da glória de Deus na sua vida, se você deseja ainda mais glória, ainda mais revelações de Deus, o Senhor precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Ele precisa ocupar o trono, Ele precisa ter o controle do seu coração. E toda vez que nós perdemos esse senso de valores, a gente acaba perdendo também as bênçãos de Deus. Quantos querem declarar que Deus, para Deus: Senhor, eu quero que Tu sejas o primeiro na minha vida? Levante as mãos. Amém? Eu creio assim. E estava ouvindo uma historinha, há alguns anos atrás, ouvi uma história de um pastor que falou a respeito de um senhor muito simples, muito humilde, que trabalhava ali na sua igreja, e esse irmão, ele era um evangelista. Todo final de culto, durante a tarde, ele trazia alguém para a igreja, alguém se convertia por intermédio da vida daquele homem. E alguns adolescentes da igreja começaram a olhar para aquele moço e falar: o que ele tem de diferente? Qual é o segredo? Por que Deus usa de tal maneira esse senhor tão simples? E um dia no final do culto de domingo falaram: meu irmão, será que dá para você levar a gente no evangelismo? Aí na rua, quando você sair para falar de Deus para as pessoas. E ele olhou para eles e falou: hoje não, vocês não estão preparados. Eles: como assim? Olha, orem essa semana, se preparem, se consagrem. Semana que vem, no domingo, então eu levo vocês, nós saímos juntos para falar de Jesus nas ruas. E aí os meninos oraram, se prepararam. Quando chegou no outro domingo, eles foram procurar o Senhor ali no final do culto. Vieram e disseram: será que dá para o Senhor levar a gente? Eles falaram: se prepararam. E eles disseram: tudo certo. Então ele falou: vamos almoçar. E aí eles foram para a cozinha da igreja. Ali tinha algumas marmitas, cada um pegou a sua marmita. E ele, antes de
comer, falou: eu vou fazer uma oração. E ele orou assim: Senhor, abençoa essa comida, esse alimento que nós só vamos comer depois que ganharmos alguém para Jesus. Os meninos ficaram olhando, terminou a oração, eles falaram: é sério mesmo? Olhando para a comida, aquele cheiro, ele falou: é sério? Vocês não queriam saber como é que eu faço para ganhar pessoas para Jesus? Eles falaram: queríamos, então vamos. E eles deixaram as marmitas e foram embora. E ali aquele moço e aqueles meninos começaram a falar de Jesus. E depois de algumas horas, cada um deles ganhou uma pessoa para Jesus. E então voltaram, agora para almoçar. E um desses meninos agora é pastor, já é mais velho, ele dizendo que aquela comida nunca teve um gosto tão gostoso, como ele nunca comeu uma refeição tão gostosa como aquela, porque naquele dia Deus tinha se revelado a eles. Deus havia estado em primeiro lugar. Quando estamos dispostos a colocar Deus à frente de tudo e de todos, veremos a glória de Deus manifesta entre nós. E hoje eu vim dizer para você, que se o Senhor ocupar o primeiro lugar, se Ele estiver no controle da sua vida, se Ele estiver acima de tudo, de todos, se Ele tiver a primazia, você verá a glória de Deus. O Senhor te tocará com o seu poder. Você vai ter histórias para contar do que Deus realizou na sua vida durante os seus dias. Ainda mais glória Deus vai derramar entre nós, amém? Agora eu queria olhar para algumas imagens que o livro de Ageu nos apresenta. Imagens que na verdade nos mostram o que acontece na nossa vida quando Deus não ocupa o primeiro lugar. Imagens que são um reflexo desta inversão de valores, dessas prioridades invertidas que nos afastam das bênçãos de Deus. A primeira imagem que o livro de Ageu nos apresenta é a imagem dos saquetéis furados. Ageu capítulo 1, versículo 6 diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestiu-os, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado, um saquetel furado. A primeira imagem que a Bíblia nos apresenta, a respeito da inversão de valores, quando Deus deixa de ser o primeiro na nossa vida, ou não ocupa o seu lugar devido, é a imagem de tesouros guardados em sacos furados, em saquetéis furados. E a imagem que a Bíblia nos apresenta é de alguém trabalhando, e pegando as suas economias, o seu salário, os seus recursos, e colocando dentro de um saco. E depois de muito trabalhar, de muito poupar, um dia essa pessoa vai abrir ali aquele saco, e o que ele encontra é nada. Não sobrou nada, não rendeu nada. Ele tinha guardado os seus recursos em sacos furados. E quando Deus não ocupa o seu lugar devido na nossa vida, quando prioridades estão invertidas, e o lugar que deveria ser de Jesus na nossa história, acaba sendo de outra pessoa, de outra coisa, ou de um desejo, seja ele qual for, o nosso sentimento vai ser sempre de frustração. Porque vamos trabalhar, poupar, nos esforçar, mas tudo aquilo que conseguimos guardar, estamos colocando dentro de sacos furados. É isso que diz a palavra de Deus. E eu acho interessante que existe um livro na palavra de Deus, chamado Eclesiastes, que conta a história de alguém que fez exatamente isso. Alguém que tentou procurar a felicidade nos mais diversos caminhos da vida. No trabalho, nos prazeres, no dinheiro, na sabedoria e no conhecimento. Mas essa pessoa chega no final da vida e ela vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, você fique velho, envelheça, seus cabelos brancos, sua pele enrugada, seus dentes comecem a cair, e você olhe para trás e diga: não valeu a pena. Não valeu a pena.
perdi tempo, coloquei e depositei os recursos que eu tinha, a força da minha juventude, em sacos furados. Toda vez que invertemos valores, vamos nos sentir assim, frustrados. E por isso ele termina dizendo: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vazio de vazio, tudo é vazio. Eu lembro que uma viagem que eu fiz um dia numa praça, tinha um senhor que ele era um artista. Ele fazia bolhas de sabão assim gigantes. E eu fiquei olhando para aquilo, uma bolha maior que a outra. Ele tinha todo um equipamento, um aparato ali, e aquelas bolhas eram feitas. E eu fiquei olhando para as crianças. Quando aquelas bolhas gigantes surgiam, elas saíam correndo, procurando pegar as bolhas. E tinha uns pequenininhos assim, coisa mais linda, correndo assim no meio da rua, da praça. E elas iam com vontade atrás da bolha de sabão, mas quando encostavam nela, ela desaparecia. E aí ele fazia outra bolha de sabão, e eles começavam a correr atrás. E aí quando encostavam, sumia de novo. E o que a Bíblia quer dizer é que quando Deus não é prioridade nas nossas vidas, quando os valores do Senhor não são prioridade para nós, somos como crianças, correndo atrás de bolhas de sabão. Depositamos os nossos recursos, a nossa força, o vigor da juventude em sacos furados. E um dia vamos nos sentir frustrados. Essa é a história do pai que trabalhou para alcançar a promoção. Quando ele alcança a promoção, ele perde a sua família. Essa é a história da menina ou do jovem que se lança num relacionamento. E aquela moça ou aquele rapaz é tudo para ele ou é tudo para ela. E de repente, do dia para a noite, o relacionamento termina, acaba, e vem uma frustração, um vazio profundo, porque muitas vezes construímos castelos de areia, que o mar da vida vem e leva embora e não sobra nada, porque estamos colocando pessoas, coisas, situações, desejos, no lugar de Deus na nossa vida. E toda vez que fazemos isso, vamos nos sentir assim, frustrados, perdemos tempo. Agora a Bíblia diz em Salmo 1, versículo 2 a 6, que aquele que medita dia e noite na palavra de Deus, aquele que coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, tudo o que ele fizer prosperará. Eu quero em nome de Jesus te desafiar, meu irmão, eu não sei a tua história nem quem é você, a parar de desperdiçar tempo na sua vida, depositando aquilo que você tem de mais precioso em sacos furados. Só tem alguém que pode nos trazer felicidade e realização plena, e essa pessoa é Jesus Cristo, Filho de Deus. E se Ele estiver ocupando o buraco do teu coração, o vazio que existe dentro do teu interior, meu irmão, você pode ter certeza que os teus tesouros serão guardados para toda a eternidade. A Bíblia diz que aquele que ajunta prata e ouro, recursos nessa terra, acaba perdendo tempo porque a traça e a ferrugem o consomem. Mas aquele cujo tesouro está nas mãos do Senhor, esse pode se alegrar, porque jamais passarão. As promessas que Deus tem para você, os planos que Deus tem para você, valem a pena, porque envolvem a eternidade, transcendem, vão além. Você tem vivido para quê, meu irmão? Você está correndo atrás do quê? Pelo que você tem se esforçado tanto? Vai passar. Se não houver algo além, não tem sentido. Nada tem sentido. Nada faz. Nada tem significado. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias de um pastor, achei interessante. Ele dizendo que foi para uma conferência em Amsterdã. E Billy Graham ia pregar nessa conferência. Tinham milhares de pastores, de líderes que foram ouvir aquele homem de Deus, esse grande evangelista. E ele ficou num hotel
não ficou junto com seus amigos, ficou sozinho num hotel. E toda noite, toda manhã, quando ele descia para tomar café, tinha uma pessoa muito estranha, um índio que ficava na frente dele assim, tomando café no mesmo horário, e o índio ficava olhando para ele e dando uma risadinha assim. E ele falou, meu Deus, o primeiro ele deu uma risadinha também. Aí veio o segundo dia, ele chegou para tomar café e o índio deu uma risadinha para ele. Ele falou, meu Deus, que cara estranho. E aí todos os dias, já era lá terceiro dia da conferência, quando ele chega no culto, ele olha, o índio está lá na frente. Ele falou, olha o índio que ficava rindo para mim. E aí o índio vem junto com um cara de 2 metros de altura, assim, um cara forte. E ele fica olhando, e aí aquele senhor de 2 metros de altura olha e fala, olha, esse índio que está aqui do meu lado, esse senhor aqui, foi quem matou o meu pai e comeu as vísceras dele. E o pastor lá falou, graças a Deus eu ri para ele. E ele ficou olhando, e ele dizendo, seu pai era um missionário, dedicou a vida, investiu a vida, para falar de Jesus para esses índios canibais. E quando ele chegou naquela terra, ele foi morto e comido por aquele senhor que estava do lado daquele moço. Mas a mãe daquele moço, esposa do missionário, falou, eu não posso deixar a obra da vida do meu esposo inacabado. E por isso ela vai junto com outras mulheres, e ali começam a viver com seus filhos. E agora estava aquele índio do lado daquele moço, porque aquele índio havia se convertido. Ele era um servo de Deus, e agora os dois podiam cantar juntos, se abraçar, porque a história daquele homem havia sido transformada, mudada, e aquele moço estava falando, valeu a pena, a vida do meu pai não foi em vão, a obra que ele começou, a gente teve o prazer de ver-a completada. Meu irmão, eu quero dizer para você, eu não sei para que você vive, talvez você vive para ter um status melhor, um carro melhor, um apartamento mais legal, beleza, eu quero te dizer, viva para construir o reino de Deus, e você vai se sentir realizado e satisfeito. Eu não sei para quê, tem tanta gente correndo atrás de bolhas de sabão. Hoje Deus está falando para você, eu não quero ver mais você frustrado, guardando os teus tesouros em sacos furados. Coloca os teus tesouros nas minhas mãos, e você vai ser feliz, você vai ser realizado. Meu irmão, um dia eu fiz isso. Eu peguei tudo que tinha, tudo que eu era, todos os meus planos, e confiei nas mãos do Senhor. Já fazem quase 12 anos que eu fiz isso, e desde então Deus tem transformado a minha vida. Eu não sou frustrado, eu sou realizado, porque o Senhor tem cuidado de mim. Você vive para quê? Deixa Deus ser o primeiro, e os teus tesouros estarão guardados nas mãos do Senhor. Amém? Segunda imagem que a Bíblia nos apresenta, a primeira é do saquetel, do saco furado. A segunda é do céu retendo o seu orvalho. E olha o que diz a palavra. Eu acho interessante esse versículo, o versículo 9 a 11, quando a Bíblia diz assim, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. A segunda imagem que a Bíblia nos apresenta é a imagem do céu retendo o seu orvalho. E o que a Bíblia quer nos ensinar é que quando invertemos prioridades, invertemos valores na nossa vida, nós vamos sofrer. E existem crises que são ocasionadas por Deus na nossa vida, porque Ele está tentando ajustar o curso,
está tentando ajustar as prioridades, está tentando arrumar a nossa história. Pastor, você está dizendo que existem crises na minha vida que são ocasionadas por Deus? É isso mesmo que eu estou dizendo. Existem crises na sua vida que talvez sejam ocasionadas por Deus. Eu lembro que eu ouvi uma história que achei interessante, de alguém que estava em um andame pintando o teto de uma catedral. E aquela pessoa ali em cima começa a pintar aquele teto, e está fazendo uma obra de arte. E aí, em determinado dia, ele, fascinado com aquilo que estava criando, fazendo, desenvolvendo, começa a andar para trás, em cima do andaime. E tem alguém lá embaixo vendo que ele vai cair. E aí a pessoa começa a gritar: cuidado, você vai cair, presta atenção. E aquele moço, impressionado com o que está fazendo, continua andando para trás. E aí aquele que está lá embaixo, desesperado, porque o homem vai cair, pega um punhado de terra e joga na pintura. O cara tinha levado um mês para fazer. Quando fica tudo sujo, o cara olha para baixo, bravo, e diz: o que você está fazendo? E aí o outro: estou te salvando, você ia cair, meu filho. E eu creio que às vezes é assim. Deus interfere na nossa vida e traz crises. Retém o orvalho, não deixa as coisas irem para frente. Parece que está emperrado, que não vai. É Deus retendo o orvalho, para que a gente possa olhar e entender que estamos tão fascinados com aquilo que estamos fazendo, que vamos ter grandes perdas, porque valores estão invertidos nas nossas vidas. E é isso que a Bíblia está dizendo. Deus queria abençoar o seu povo, mas não podia, porque haviam valores invertidos. E várias vezes a Bíblia nos mostra essa realidade, de crises que na verdade são uma intervenção de Deus no meio do povo. Se você ler a história no livro de Reis, você vai ver várias vezes Deus interferindo no governo de alguns reis e trazendo crise sobre o povo, para mostrar que o curso das coisas estavam errados. Eu gosto da história de Acabe, um rei que se desviou dos caminhos do Senhor, e por conta disso Deus levanta um profeta chamado Elias, que vai procurar Acabe para dizer: olha, Acabe, por causa da sua postura, por causa do que você tem feito, Deus vai trazer seca sobre a terra. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio, não cai uma gota de água sobre a terra de Israel, porque Acabe havia se desviado dos propósitos, dos planos de Deus. E agora Deus traz juízo, traz crise, para consertar as prioridades invertidas do povo naquele tempo. Essa é a história de Acabe. Nós vamos ver a história de Jeremias, que profetiza. Deus o chama quando ele ainda é um menino, e ele ouve a voz do Senhor dizendo a ele que havia o escolhido desde o ventre da sua mãe, para pregar a palavra, que Deus colocaria palavras na sua boca, e ele falaria com autoridades a reis e governantes. E aquele menino começa com medo a falar com Deus, e Deus fala: não tenha medo, eu sou contigo. Ele dá algumas visões, e uma das visões que ele tem é uma panela fervendo de água, que é entornada, que vem do norte. E Deus fala para ele: olha, o meu juízo vai vir do norte, com o povo da Babilônia, porque o meu povo se desviou dos meus caminhos. Eu quero dizer para você, toda vez que invertemos prioridades na nossa vida, toda vez nós vamos sofrer, porque por vezes Deus vai promover crises na nossa vida, para que a gente possa ajustar o que não vai bem, o que não está certo, para que Deus ocupe o centro e os propósitos do Senhor se cumpram na nossa vida. Jacó foi um homem que lutou com Deus, brigou com os propósitos e planos do Senhor, literalmente. Ele está lutando com Deus, até que o Senhor vai lá e desfere um golpe, e dá um toque
na sua bacia, e ele fica todo desconjuntado, andando manco, e naquele dia ele entende que não dá para brigar com Deus, não dá para tirar a queda de braço com o Senhor. A gente sempre sai perdendo. Eu creio que muitos jovens aqui estão sofrendo porque estão lutando contra Deus, estão lutando contra os propósitos do Senhor, e Deus quer revelar a sua glória, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, mas não há lugar para o Senhor. Assim como não havia lugar para Jesus em Belém, ele procurou nas hospedarias, nas casas, e Jesus acabou nascendo numa manjedoura. Ainda assim nas nossas vidas, não há lugar, prioridades estão invertidas, está tudo desorganizado, e a gente não recebe a bênção de Deus. Eu, quando era criança, gostava de tirar a queda de braço, e eu lembro que, às vezes, eu brincava com algumas pessoas. Eu lembro de tem um senhor aqui na igreja, chamado Sofonias. Ele tem 90 anos agora, mas Sofonias sempre foi parrudo, forte. Eu lembro que eu ia na casa dele, ele tinha as fotos das medalhas, que ele era atleta do exército, e tinha uma foto que era ele fazendo aquela bandeira. Não sei se você já viu alguém fazendo isso. O cara fica assim retinho, pendurado, né, de lado assim num poste. Ele era muito forte. Um dia eu fui tirar uma queda de braço com ele, já era mais adolescente, praticava judô. Falei, não, agora criança sempre perdi, agora eu vou conseguir. E eu lembro que eu fiz força. E quando eu faço força, minhas veias saltam assim, eu fico todo vermelho. E ele com o braço assim, como quem não faz nada, parado assim. Eu falei, não é possível. Ajeitei a perna, puxei de lado, e empurrei. E ele parado, não mexia o braço, até que eu acho que ele cansou assim, falou, esse menino aqui já vai, daqui a pouco vai estourar uma veia dele aí ele, derrubou. Eu falei, poxa vida. E sabe, às vezes a gente é assim com Deus, a gente fica tirando queda de braço, tentando fazer as coisas do nosso jeito. Meu irmão, essa é uma briga que vale a pena a gente perder. Deus, é do teu jeito. Eu não quero mais disputar a queda de braço com o Senhor. Faz a tua maneira. E quando a gente faz isso, toma coragem e deixa Deus pegar as rédeas da vida, o controle dela, a gente é surpreendido com a manifestação da glória de Deus. Há alguns domingos atrás, meu pai me contou essa história de uma jogadora de vôlei famosa, que está vindo aqui na nossa igreja. Ela é romena, foi campeã, é uma celebridade na Romênia, está vindo aqui, tinha separado do marido, estava numa depressão profunda, muito triste, doente, e aqui num culto, ela ouviu a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor dizia exatamente isso, que foi pregada aqui, de entregar o controle, de entregar a vida, de deixar Deus ser o primeiro, de deixar Deus tomar as rédeas. E ela veio no apelo, entregou o controle da vida para Jesus, mas ela estava muito doente, com muita depressão, muito angustiada, e durante aquela noite, quando ela foi dormir, ela teve um sonho, e naquele sonho ela via um sino de prata, batendo assim forte, o sino de prata, e uma voz que dizia para ela assim: você está curada. E quando ela acordou, ela disse que aquela angústia, aquela depressão foi embora, ela nunca mais sentiu aquilo. E aí veio uma proposta de viagem, de trabalho, fora do país, aqui fora do Brasil, para ela voltar para sua terra, recomeçar. E ela estava em dúvida do que fazer, e um dia está no shopping, pedindo a Deus: Deus, me mostra, eu entreguei minha vida, traz direção, fala comigo. E um dia no shopping, comendo com seus filhos, ela está ali, e vem uma mulher, ela nunca tinha visto, fala: olha, Deus está me incomodando, eu preciso trazer um recado para você. A resposta que você está pedindo está em Isaías capítulo tal, versículo tal, e vai embora. A mulher fica olhando os filhos: mãe, quem que é essa doida aí? Você conhece? Ela diz: não,
Mas vamos ver. Cheguei em casa, abre a Bíblia, o texto falava que Deus já estava enviando as nações, que Deus ia cuidar dela, que os propósitos do Senhor se cumpririam. Ela estava lá conversando com meu pai, dizendo: olha o que Deus está fazendo, querido. Você quer ser abençoado? Você quer ver a glória de Deus? Para de dizer que você manda no teu nariz, que você está no controle, que você é o dono da tua história. Não. Pega a tua vida e entrega para o Senhor. Deixa Ele tomar as rédeas da tua vida e você vai ver a condução de Deus, o poder de Deus, milagres acontecendo. Você vai experimentar a glória do Senhor. Ainda mais glória. Deus vai fazer ainda coisas novas. Deus tem mais. Deus tem mais. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus tem mais para você. Pode dizer porque está atrás também: cara, Deus tem mais aí, ó. Isso. Deus tem mais. Sabe o que eu vim dizer hoje? Deus não quer reter o orvalho, querido. Ele quer derramar chuvas de bênção sobre nós. Ele tem prazer em abençoar os seus. Mas se tiver invertido as prioridades e os valores e Deus não for o Senhor da vida, a gente não vai poder ser abençoado por Deus. Terceira imagem que a Bíblia nos apresenta: a primeira é do sactel furado, a segunda é do céu retendo o orvalho. A terceira que a Bíblia nos apresenta é a casa de Deus sem a glória de Deus. A casa de Deus sem a presença de Deus. Eu acho interessante que a Bíblia vai nos mostrar que, de certa maneira, esta inversão de valores afetou até mesmo a visão do povo de Deus a respeito da sua espiritualidade. Quando eles lançam os fundamentos para começar a construção da casa de Deus, do templo de Deus, aqueles que eram os mais velhos, diz a Bíblia, começam a chorar. E eles começam a dizer: jamais esse templo aqui que nós construímos vai ter a glória do primeiro construído por Salomão. Aquele templo pomposo, cheio de riqueza, não vai ter. A glória do segundo templo jamais vai ser igual à do primeiro. E eu creio que, de certa maneira, a inversão de valores afetou a dimensão que eles tinham a respeito da espiritualidade. Eles começaram a dar importância àquilo que não era tão importante. O templo pomposo, rico, grande, não era aquilo que traria a glória de Deus. E por isso, Ageu vai dizer assim àquele povo: o desejado de todas as nações virá a este templo, e encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos exércitos celestiais. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor Todo-Poderoso. O futuro esplendor desse templo será maior do que a sua glória no passado, diz o Senhor Todo-Poderoso, e neste lugar trarei paz. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. O que Deus estava dizendo é, através do seu profeta, que ainda que aquele templo fosse mais simples, mais modesto, não tivesse a grandiosidade do templo construído por Salomão, a glória do segundo templo seria maior do que o primeiro, porque Deus se manifestaria ali de maneira sobrenatural. E ele fala do desejado de todas as nações. Ele está falando aqui do Messias que viria. E ele está dizendo, um dia Deus vai revelar o seu plano a toda a humanidade, através de Jesus Cristo. E ele vai entrar nesse lugar. E por isso a glória desse templo será muito maior que a do primeiro, porque a presença de Deus vai se manifestar ali. E hoje eu vim dizer para você que muitos de nós temos uma espiritualidade vazia. Somos casa de Deus sem a presença de Deus, porque o nosso senso de valores, as nossas prioridades, o que rege a nossa espiritualidade, está totalmente desequilibrado. Nós valorizamos aquilo que não é tão importante, e valorizamos tradições, liturgias, formas de culto, mas esquecemos do mais importante: a presença de Deus,
a glória de Deus. E por isso, tem muita gente vivendo, e a casa de Deus, sem a presença de Deus. Durante muito tempo da minha vida, eu vivi assim. A minha espiritualidade era baseada em tradição de família. Eu vinha nos cultos, meu pai é pastor, eu participava, eu sabia explicar para você as histórias da Bíblia, mas era uma espiritualidade vazia. Eu ficava olhando para o que era externo, aparente, mas eu não sabia o que era se deparar com a presença de Deus. E eu creio que existem muitos jovens aqui assim. Tem a Bíblia aberta dentro de casa, supervalorizam tradições, vêm na igreja, fazem orações, mas são como casa de Deus sem a presença de Deus. Não tem história. Não experimentaram o toque do Senhor. Não foram tocados pela sua presença e pela sua glória. Eu lembro quando isso começou a mudar na minha vida. Eu fui convidado ontem para falar sobre paixão por Deus, para pré-adolescentes. Eu estava falando para eles que foi na minha pré-adolescência que eu me apaixonei por Deus. Não por uma tradição religiosa, não por um rito ou por uma liturgia. Não, eu estava saindo de um culto e alguns jovens malucos me convidaram para uma reunião de oração. Era no 7º andar, aqui de um prédio da Batel. E eu lembro que nós chegamos ali e eles iam passar a noite orando. Eu nunca tinha participado de uma reunião assim. Eu tinha 14, 15 anos de idade. E eu falei, que negócio é esse? A noite orando, que coisa de maluco. E o menino que tinha me falado, não, vamos lá, cara, vai ser um negócio do fogo. Eu falei, que negócio do fogo é esse? Não entendi nada. Aí cheguei naquele apartamento, todo mundo na sala, devia ter uns 30 jovens na sala da casa, todo mundo aglomerado. O cara pega um violão, era meia-noite já, e ele fala assim, eu vou orar agora pelas janelas aqui desse lugar, e os vizinhos não vão ouvir o nosso louvor. Eu falei, meu Deus do céu. Me convidaram para uma reunião de maluco. Aí o cara levanta as mãos e começa, Senhor, fecha as janelas, não deixa ninguém ouvir, fecha as portas. Eu falei, Jesus amado. E aí, pega o violão e começa a tocar. A galera começa a bater palma. Tinha um piá, né, um jovem lá na reunião, que ele estava com um sapato solado assim, aquele chão de taco, e ele pulava. Eu falei, meu Deus, os caras têm fé, mas estão exagerando, né? E ele pulava e sapateava. Eu falei, misericórdia. E vai o louvor, a cantoria, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. E eu falei, ninguém reclamava. Aí naquela reunião, aquele menino fala, posso orar com você? Eu falei, pode. E quando ele vem orar por mim, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas naquele dia eu ouvi o Senhor falando comigo. E ele me dizia assim, eu te escolhi. No ventre da sua mãe, eu te amo, eu tenho propósitos para a sua vida. Eu lembro que eu caí de joelhos no chão e eu tremia tanto, porque Deus era algo tão distante para mim, mas naquele dia eu estava ouvindo a voz do Senhor. E eu comecei a chorar, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, porque Deus estava ali. Não era uma história que eu havia ouvido, não era um crucifixo que eu carregava no meu peito, era o Cristo ressurreto que estava se mostrando a mim. E a Bíblia, quando fala de Jesus, fala de Emmanuel, Deus conosco, Deus pessoal, Deus que se revela. E eu lembro que aquele dia a minha história foi marcada. Eu fiquei ali de joelhos, chorando e tremendo, sentindo a presença de Deus, algo sendo derramado sobre a minha vida. E eles foram orar por outra mulher. E quando foram orar por aquela mulher, eu estava ali no meu canto quietinho, e eu ouvi aquela voz de novo, dizendo para mim, vai lá, põe a mão nela, ora por ela. Eu falei, meu Deus do céu, eu já caí de joelho aqui, já tremi, já passei vergonha, eu não vou fazer isso. E aquele negócio, meu coração disparou. Eu saí, quando eu pus a mão naquela mulher, tomei coragem, ela caiu endemoniada, nunca tinha visto isso também. Eu falei, meu Deus do céu. A mulher caiu igual um animal e começava a arranhar o chão, que nem um bicho. Eu falei, Deus, eu nunca vi isso.
E ela se enrolou no tapete, e daí todo mundo começou a orar e repreender. E aquela mulher foi liberta e eu voltei para casa confuso. Eu falei, pai, o que foi isso que eu vi? Eu senti a tua presença, mas depois eu vi uns negócios muito feios lá. E ele começou a me falar. E eu lembro que naquele dia ficou muito claro para mim que existem as coisas de Deus e existem as coisas que não são de Deus. Existe um mundo espiritual que eu não conhecia. E eu tinha uma opção, ou eu caminhava e conhecia Deus, ou eu conhecia o outro lado. Eu falei, eu quero é as coisas de Deus. E nunca mais abandonei esse Senhor. E desde então, uma paixão tomou conta do meu coração. E eu vivo para pregar essa palavra, eu vivo para pregar esse evangelho. Eu não quero ser uma casa vazia. Eu quero ter experiências com o meu Senhor. E eu posso te contar inúmeras experiências. Orando de madrugada, falando com pessoas, pedindo ao Senhor que se revelasse. Eu lembro quando comecei a pregar, eu tinha tanto medo, então eu vinha para os lugares vazios, para os auditórios vazios, e eu pregava para as cadeiras vazias. E eu sentia a presença do Senhor, e eu vi tanta coisa de Deus, porque algo ali capturou meu coração. E hoje, querido, eu creio que a presença de Deus vai capturar teu coração. Hoje vai vir umas saudades, você que já conhece, e que de alguma maneira pessoas, situações ou coisas tomaram o lugar de Deus na tua vida. Deus vai te fazer lembrar de experiências que você teve, da paixão que você tinha. Eu lembro que quando Deus me alcançou, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu chegava nos restaurantes, eu falava, lembro quando inaugurou ali o Carina, foi naquela época, eu era moleque, e eu cheguei ali e falei, olha, vocês sabiam que para esse lugar dar certo, vocês precisam da bênção de Deus? E aí aquele moço ficou olhando para mim, ele falou, é verdade, posso orar por vocês ali na cozinha? Ele falou, pode, espera um pouquinho. Chamou todos os funcionários. Eu entrei dentro da cozinha, orei por todo mundo, falei de Jesus. Eu falava para todo mundo, Deus tinha me alcançado. A paixão de Deus, a presença de Deus. Não era uma história, não era um pensamento ou uma ideologia. O Cristo vivo havia alcançado e capturado meu coração. Ele vai fazer isso com você hoje. E se Ele tiver a primazia, Ele for o primeiro, meu irmão, ainda mais glória será derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um desses dias que eu estava lá na garagem, era o lugar que eu orava, que eu buscava a presença do Senhor, eu estava lá no meu buraco, tocando violão. Chega um médico que era o vizinho de cima do meu apartamento, ele para o carro do meu lado e fala assim, e aí cara, treinando violão? Eu falei para ele, não, eu estou falando com Deus. Ele falou, você fala com Deus na garagem, cara? Espera aí. Estacionou o carro e desceu. Me conta essa história, como assim está falando com Deus? Eu falei, estou falando com Deus. Estou aqui orando, Deus falou comigo isso, aquilo, contei. Ele falou, não acredito. Ele falou, olha, há um tempo atrás, eu queria ter uma experiência com Deus, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu comecei a ir na minha igreja e não sentia nada, então eu tive uma ideia, eu falei para o meu irmão, comprei passagens para Roma, eu falei, nós vamos viajar, e nós vamos chegar naquele lugar, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer com a gente. E aí ele comprou passagem, ele e o irmão dele, chegaram lá, e ele dizia que ia de catedral em catedral, de lugar em lugar, e não sentia nada. E aí falaram para ele, olha, se você visitar determinada catedral, meu irmão, você vai sentir a presença de Deus. E ele falou que eu fui. E aí falaram para mim, cheguei lá naquele lugar, não senti nada. Falaram para mim, olha, se você for no culto, na missa, que o Papa está ministrando, cara, você vai ouvir a voz de Deus. Aí eu falei, para tudo aí. Você gasta um dinheiro danado. Você vai para Roma, você vai nas catedrais. Meu irmão, eu pego o elevador, desço aqui na garagem, Deus fala comigo todos os dias. É muito mais barato. Por uma questão de economia, deixa eu te apresentar o Senhor Jesus. Eu lembro que naquele dia eu comecei a falar de Deus para ele. E aquele moço falou assim, eu quero que você vá lá na minha casa. Ele é médico, é um médico conceituado, quero que você vá na minha casa. E eu quero que você ore por tudo aqui dentro. Eu lembro que eu orei na casa daquele senhor. Porque ele estava olhando para uma casa vazia. E ele não sabia o que era a presença de Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês,
Nós somos o templo do Espírito Santo. E muitas casas estão vazias, porque estão olhando apenas para uma tradição religiosa. Eu quero te apresentar algo que vai além de uma tradição. Eu quero te apresentar aquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está hoje aqui neste lugar. E se você tiver um encontro com Ele, apenas um, Ele vai capturar seu coração. Quem já se apaixonou aqui? Eu já me apaixonei. Eu lembro quando eu estava conversando com a minha mulher, eu já contei que eu fiz errado, que eu discipulei ela, bom, às vezes dá certo. E a gente estava ali falando da Bíblia, não sei o que, de repente ela deu um sorriso assim. Já era, cara. Putz, deu um negócio na minha barriga assim. E não esqueci, casei. Está grávida, vou ter meu filho. Mas eu preciso dizer aqui, eu tive um encontro que foi mais importante do que o encontro que eu tive com a minha mulher. Foi no dia que Jesus se apresentou para mim. Eu ouvi a voz dele. Ele capturou meu coração, cara. E desde então eu não sou mais o mesmo. Eu quero dizer aqui que eu creio que dias de glória virão sobre a sua vida e sobre esse lugar. Quando houverem jovens aqui que não são apenas casas vazias, mas são templo onde Deus revela a sua glória. Gente que tem experiência, que conheceu, que viu, que foi visitado por Jesus, o coração foi capturado por Ele, que é apaixonado. Quantos querem se apaixonar por Deus aqui? Quantos querem experiências novas? Quantos querem um olhar de Jesus essa noite? Quantos querem um toque dEle? Meu irmão, em nome de Jesus, abre teu coração, deixa Jesus ser o primeiro, e a tua vida vai ser completamente transformada por Ele. Quarta e última imagem, vou terminar, que senão eu falo demais. Se deixar aqui eu vou embora. Quarta imagem, o anel de selar dos reis. E eu acho linda essa imagem. E vou terminar com ela. Versículo 23 do capítulo 2 diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Salatiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos, te escolhi. E eu acho lindo, porque Deus pega este homem, este líder, este governador, e diz: você será para mim como o anel de selar dos reis. O que era isso? Quando um rei ia instituir os seus decretos, ele tinha um anel que ele usava, que era uma espécie de assinatura. E com esse anel ele marcava decretos que eram compromissos indissolúveis, que não podiam ser trocados. E é interessante que, antes de Zorobabel, o governador daquela casa era Jeconias. E a Bíblia diz em Jeremias 22, 24, que Deus fala a respeito de Jeconias, que ainda que ele fosse o anel de selar dos seus dedos, ele arrancaria fora, porque esse homem havia se desviado dos caminhos do Senhor, prioridades invertidas haviam se instalado na vida dele, e Deus falou assim: olha, infelizmente, Jeconias, eu não posso te usar para cumprir os meus decretos, os meus desígnios, porque eu não sou o primeiro na sua vida, não tem lugar para mim. E eu quero dizer para você, querido, que Deus tem propósito para a sua vida. Ele quer te usar para cumprir os desígnios dele nessa terra. Ele quer fazer de você anel de selar nas suas mãos. Mas porque eu e você, nós estabelecemos prioridades erradas. Pessoas, lugares, coisas estão no lugar de Deus na nossa vida. O tempo que deveria ser dele. Deus não pode nos usar assim. Mas quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente separa um tempo especial, quando a gente fala com Deus, quando o nosso coração é capturado por Ele, aí Deus vai falar assim: eu vou usar você, meu filho, como um anel de selar das minhas mãos, e eu vou selar os meus propósitos, os meus desígnios, que vão mudar a vida de pessoas, que vão mudar a história de muita gente, porque você vai ser o canal,
pelo qual eu vou manifestar a minha glória na vida de pessoas. Hoje eu vim dizer para você, querido, deixa Deus ser o primeiro. Deixa Deus ser o primeiro. Deixa Ele te usar como um anel de selar das suas mãos. E você vai ter experiências inesquecíveis do poder de Deus. Mas pastor, eu não tenho conhecimento, eu não sei, Deus pode me usar. Meu irmão, Deus usa todo aquele que deixa Ele ser o primeiro. Não importa se é uma criança ou se é um velho. Não importa a tua instrução ou a cor da sua pele. Se você disser, Deus, toma o governo, Ele vai te usar como um anel de selar de suas mãos. Eu vou terminar com uma história. Eu lembro de uma reunião que eu vi uma criança sendo usada por Deus. Nesse tempo que eu estava apaixonado assim, ainda estou apaixonado por Deus. Mas, às vezes na nossa vida, paixão é como uma fogueira. Se a gente não alimenta ela, ela morre. E tem muita fogueira adormecida aqui. Mas hoje o vento do Espírito vai soprar nesse lugar, meu irmão. E a paixão por Deus vai tomar conta do seu coração. Você vai pegar fogo em nome de Jesus de novo. Eu lembro que eu estava alimentando aquela fogueira e eu fui para um retiro. No Palavra da Vida. E cheguei naquele lugar e a gente toda noite a gente faz, até hoje, né, Lucas? Eles antes de dormir a gente faz a devocional com as crianças, com os adolescentes. Aquele que eu estava era um retiro de crianças de 9 a 11 anos que estavam no meu quarto. Eu lembro que naquele momento de oração eu falei para os meninos, olha, vamos fazer diferente. Quem vai fazer a devocional aqui são vocês. Eles ficaram me olhando assim, ó, cada um vai dizer o pedido de oração e eu vou escolher um aqui e você vai orar, você vai ministrar nesse momento. Combinado? Eles ficaram me olhando, tudo bem. Fizemos a rodinha com as crianças. E os meninos começaram a falar os seus pedidos de oração. Eu lembro que chegou na vez de um menino, ele se chama Gabriel. E o Gabriel, quando chegou a vez dele de pedir oração, começou a chorar. E ele dizia, olha, eu tenho diabetes. E toda noite eu tenho que tomar uma injeção na barriga. E eu não gosto de injeção. E aí começou a chorar mais ainda. E eu queria pedir para vocês orarem, para não ter que tomar injeção. E aí eu lembro que o menininho que eu tinha escolhido para ministrar naquele dia, pegou, levantou o dedinho assim, olhou para o Gabriel e falou, está escrito na Bíblia, que Jesus levou na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu vou orar por você e você vai ser curado. Eu falei, ai. Que besteira que eu fiz. Você não vai precisar tomar injeção. Ele falou, você não vai precisar tomar injeção. E ele falou o versículo assim. Eu falei, meu Deus, tá bom, né? Fazer o que agora? Vamos orar. Eu falava, Deus, honra a fé dessas crianças, Senhor. Eu tive essa ideia, honra a fé, Deus. E a gente ali tudo abraçadinho. E aí ele orou pelo Gabriel. E era legal porque o Gabriel tinha um aparelhinho. Ele tinha que furar o dedo. E aí colocava ali a fitinha no aparelhinho. Se desse mais de 100, ele tinha que tomar injeção. Se desse abaixo, ele não precisava tomar injeção. E a mãe tinha falado, ó, me explicou tudo. Eu, beleza. Terminou a oração, todo mundo em volta da cama do Gabriel. A gente pega o aparelhinho. Falei, ai Senhora, não, vamos lá. Fura o dedo do Gabriel, põe na fitinha, faço o exame, deu abaixo de 100. Festa no quarto. Uhul! Aí o piazinho olhou, não falei que Deus ia te curar. Falei, olha o cara arrogante ainda, mano. Chegou no outro dia, de novo, momento de oração, todo mundo em volta da cama do Gabriel. A gente ora, fura o dedo, menino ora de novo, fitinha, abaixo de 100. E foi o terceiro dia, e foi o quarto dia. E quando chegou no último dia de acampamento,
Estava todo mundo em volta do Gabriel. Eu lembro que o pessoal já estava até com muita fé, assim, né? Todo mundo juntou, né? Oramos de qualquer jeito. E aí eu furei o dedinho dele quando fui pôr no aparelhinho. 160 e pouco. Falei, ai. Aí todo mundo ficou triste no quarto, assim. Peguei o Gabriel, fui levar ele para a cozinha. Tinha que usar um acampamento para pegar a insulina que estava na geladeira. Nós chegamos ali, chamei a enfermeira. E antes dele tomar a injeção, eu falei, Gabriel, você topa orar de novo? Eu creio que Deus pode fazer o exame baixar. Você crê? Ele falou, eu creio. E aí nós oramos mais uma vez. E aí eu peguei, furei o dedo dele de novo. E quando colocamos na maquininha, deu 87. Eu voltei com o Gabriel, da cozinha do acampamento para o quarto. A gente de mão dada, e o Gabriel chorava, ele dizia, Jesus ouviu minha oração. Jesus me curou. Jesus ouviu a minha oração. Quando a gente entrou no quarto, ele, galera, eu preciso contar para vocês, a gente orou lá e tal, e deu 87. Aí o piazinho lá, eu não falei que Deus ia te curar. Quando a mãe do Gabriel chegou para buscar ele no acampamento, a criançada fazendo festa, teu filho foi curado. Há um tempo atrás eu fui pregar na semana de avivamento, num culto na CCC, e eu estava contando essa história, e de repente o pessoal começa a apontar, pastor, olha aqui, o Gabriel está aqui. Eu falei, Gabriel, você, cara? Levanta um cara de 2 metros de altura, assim, velho. Aí ele vem do meu lado, a gente se abraça, e ele fala assim, os médicos diziam que por causa da diabetes eu não ia crescer. Eu tenho quase 2 metros de altura para a honra e glória do poder de Deus. E sabe, eu vi uma criança sendo usada como o anel de selar de Deus. Hoje eu quero te dizer, se Deus usou aquele menininho, se Deus usou aquele menininho cheio de fé, Ele pode fazer você o anel de selar das suas mãos. Ele pode usar a tua vida para realizar os seus decretos, os seus propósitos nesta vida. Basta você dizer, Deus, eu quero que o Senhor tome o primeiro lugar. Eu quero, Deus, toma o primeiro lugar. É teu, não é da minha namorada, não é do meu trabalho, não é do meu curso. O que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Sabe, eu creio que ainda mais glória será derramada sobre nós, quando Deus restaurar o lugar dele nas nossas vidas. Se tiver mais jovens orando de madrugada, se tiver mais gente buscando a Deus, se nós se entregarmos completamente, vai haver curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, porque nós vamos ser usados como anel de selar do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Hoje eu quero orar por você. E se você quer dizer sim para o Senhor, se você quer dizer, Deus, eu creio que ainda mais glória o Senhor vai revelar para mim. Eu quero, Deus, eu quero tudo. Eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida. Deus, eu quero, Pai. Se hoje você ouviu a voz de Deus, e Ele te confrontou e dizendo, filho, você pode me buscar ainda mais. Eu não sou prioridade na tua agenda. Eu não sou prioridade nos seus negócios. Eu não sou prioridade na tua vida. E hoje você está dizendo, Senhor, eu quero abrir meu coração. Eu quero que o Senhor seja prioridade na minha vida. Eu quero ser uma casa cheia da tua presença. Eu quero cumprir os teus propósitos. Eu quero te colocar no seu lugar devido, acima de tudo e de todos. Há lugar para o Senhor na minha vida. Eu quero, Deus. Se Deus falou contigo,
Você está dizendo sim, eu quero buscar mais, Deus, eu quero a tua glória. Eu sei que dias ainda de glória virão sobre a minha vida. Aonde você está? Fica de pé no teu lugar agora, em nome de Jesus, e se apresenta ao Senhor. Se apresenta, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar agora. Você que ficou de pé, eu quero pedir para você descer aqui as escadas, descer o corredor, vir aqui na frente. Nós vamos orar todos juntos. E enquanto nós oramos, Deus vai tocar a sua vida hoje com o poder dEle. Eu não estou falando de palavra minha, não estou falando de nada disso. Eu estou falando do toque da presença de Deus nesse lugar. Venha, sai agora do teu lugar e vem aqui, em nome de Jesus. Pede licença, começa a descer. Fale, eu quero tudo o que Deus tem para mim. Eu quero, em nome de Jesus. Eu quero a glória de Deus. Ainda mais glória, ainda mais poder Deus vai derramar, se Ele for o primeiro. O que tem roubado o lugar de Deus? É o namorado, cara? É a paixão? É o quê? Deixa Deus ser o primeiro na tua vida. É o teu sonho. O que tem roubado o lugar de Deus? A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Deus tem coisas novas para fazer. Aleluia. Antes de orar por todo esse povo que está aqui na frente, eu quero orar por aqueles que hoje pela primeira vez vão ter o coração capturado por Jesus. Você ainda não é apaixonado por Deus, Ele não é Senhor da tua vida. Você que é crente, comece a orar agora, porque pessoas vão ser salvas nesse lugar. Se você veio aqui hoje e ainda não conheceu esse Deus, Jesus é só uma história bonita para você, um Deus distante, mas hoje, ouvindo essa palavra, você disse, eu quero conhecer Deus dessa maneira, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser guiado por Ele. Se você hoje aqui tomar essa decisão e entregar a sua vida a Jesus, Deus vai te dar alguns presentes. Primeiro deles, direção. A Bíblia diz que aqueles que entregam a vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus os guia. Quando estamos longe de Deus, a Bíblia diz que estamos como cegos, tateando os caminhos, perdidos, sem saber para onde ir. Mas quando Jesus entra na nossa história, o Espírito de Deus nos mostra caminho, e Ele fala sobre tudo, meu irmão. Ele fala sobre o trabalho, sobre a faculdade, sobre o namoro, sobre relacionamentos. Ele pode dirigir teus passos. Se você entregar a sua vida a Jesus, segundo o presente que Ele vai te dar, Ele te livra do pecado e das suas consequências. A Bíblia diz que todos somos pecadores, não há um justo sequer sobre a face da terra. E por conta desse pecado estamos afastados da glória de Deus. Deus quer nos ouvir, Ele quer nos abençoar, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades nos afastam dEle. Por isso, se hoje você entregar a sua vida a Jesus, o sangue de Jesus há de te purificar de todos os seus pecados, e nesse instante você vai ter acesso à presença e à revelação de Deus. Se você entregar a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Você não precisa ter medo de murucubaca, de macumba, de feitiço. Não pega, meu irmão. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Se entregar a vida a Jesus, você pode ter certeza que Deus tem preparado morada para você. Não precisa ter medo mais da morte. É promessa do Senhor que teremos na eternidade a paz e a presença de Deus. Se hoje Deus falou contigo, assim como eu naquela sala de oração entreguei minha vida para Jesus, hoje você quer entregar a sua vida a Jesus. Aonde você está, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão bem alta. Deus te abençoe, 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 Deus. É uma multidão, glória a Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas? Nós vamos orar agora neste lugar. E vai acontecer um milagre aqui. O milagre do novo nascimento. Você vai receber uma nova vida nesta vida. A Bíblia diz isso. O Espírito Santo de Deus vai fazer morada no teu coração.
E eu vou orar agora, meu irmão. Eu quero que você repita comigo, cheio de fé. Graças a Deus eu não tenho uma varinha de condão nas minhas mãos, não tenho poder aqui para fazer nada por você. Deus só vai fazendo morada no teu coração se você quiser e se você acreditar. Mas se você orar com fé, você vai sair daqui diferente. Você chegou sozinho, vai sair acompanhado pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Você que levantou suas mãos ou que quer entregar a sua vida a Jesus, baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Eu quero orar por você agora, te apresentar diante de Deus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder e a tua presença sejam comigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você que entregou a vida a Jesus, agora levante as duas mãos para o céu, bem alto assim, bem alto, bem alto. Pode levantar assim, aleluia, pode levantar. Fica assim com a mão erguida. Pessoal, pode dar uma salva de palmas aí para esses irmãos que estão aqui no nosso meio. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Vocês receberam uma família no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas nós vamos orar agora. Quantos creem que ainda mais glória será derramada neste lugar? Agora nós vamos orar. E quando o povo de Deus ora, os céus tremem. Quando o povo de Deus ora, os anjos do Senhor vão começar a entrar nesse lugar, meu irmão. Você vai ver o toque do Senhor na tua vida agora. Nós vamos orar. Eu quero pedir agora, a gente vai fazer rodinhas de oração. Você vai fazer um grupinho aí, pode fechar 10. Antes eu vou orar por vocês, e depois a gente vai fazer as rodinhas. E nesse momento nós vamos orar uns pelos outros. E Deus vai nos visitar com poder. Pessoas serão curadas essa noite. Pessoas serão libertas. Não por causa da minha oração, querido, porque Deus te chamou. E Ele vai te usar agora como um anel de selar das suas mãos. Ele vai selar cura e restauração em vidas de pessoas aqui nesse lugar. Amém? Levante suas mãos assim para o céu. Isso. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor agora. Eles estão de braços erguidos, dizendo que querem que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor tome o seu lugar devido na vida deles. Eu quero pedir agora, Senhor, que o Teu Espírito seja derramado sobre a vida dos meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus. Eu quero clamar que eles sejam cheios do poder de Deus. E agora, quando nós vamos clamar, que os céus se abram neste lugar, e que a Tua glória seja manifesta, que o Senhor se revele aqui, Pai, que pessoas sejam curadas, que aqueles que estão dominados por vícios sejam libertos hoje neste lugar, que aqueles que chegaram aqui tomados por espíritos malignos sejam libertos pelo poder do Altíssimo, que haja cura e restauração. Por isso, Espírito Santo de Deus, traz fé ao Teu povo agora, traz fé a esses intercessores, que eles chamem a Tua presença, que eles clamem com autoridade, e que neste lugar pessoas possam abrir os olhos espirituais e verem a glória do Senhor aqui manifesta. Manda os Teus anjos agora, Pai. Existe uma batalha espiritual acontecendo aqui, e assim como o servo de Elias, eu não podia ver, e diante da oração do Teu servo, os olhos dele foram abertos. Eu quero pedir agora, abre os nossos olhos e começa a mandar os Teus anjos aqui nesse lugar, e que o inimigo seja derrotado em nome de Jesus, e que possamos sair daqui fazendo festa, porque o reino dos céus veio entre nós. Venha a nós o Teu reino, Pai. Venha a nós o Teu reino, Pai. Venha a nós o Teu reino. Queremos sentir o gosto do céu aqui essa noite. Invade este lugar com a Tua presença, invade este lugar com a Tua glória. Se revela aqui, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Faz a rodinha agora, 5, 10 pessoas. Nós vamos orar.
E você vai clamar: Senhor, visita esse lugar. Vem com o teu poder aqui. Ninguém fica sozinho. Entra aqui numa roda. Isso. Ninguém fica sozinho. Seu irmão sentado, ele fala: irmão, vem aqui, vamos orar junto. Faz uma rodinha aí de 5, de 6, de 10. Faz a tua rodinha. Aleluia. Agora, todos os cultos nós temos feito assim durante essa série de dias de glória. Uma pessoa do grupo que sentiu desejo no coração vai começar a orar agora e pedir que a glória de Deus venha nesse lugar. Que a presença do Senhor nos constranja aqui, que Deus se manifeste com poder aqui. Amém? Então, agora, uma pessoa aí do grupo, começa a orar em nome de Jesus. Começa a orar, enquanto a música está tocando baixinho. Uma pessoa, ergue a voz aí bem alto e começa a pedir: Deus, vem, visita. Aleluia. Aleluia. Clame a presença de Deus. Peça a Ele que enche o Espírito Santo a vida dos irmãos que estão perto de você. Comece a pedir o toque de Jesus. Peça a glória de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Você nunca sentiu o toque do Senhor, meu irmão? Entra numa dessas rodas e comece a orar. Aleluia. Aleluia. Tua glória vem ao céu, na terra. Começa a pedir, começa a clamar a glória de Deus. Ei! Tua glória vem ao céu, na terra. Aleluia. 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 Agora. Aleluia. Busca Deus. Aleluia. Amém. Agora nós vamos orar por cura nesse lugar. Talvez existam pessoas doentes aqui que carecem da cura e da restauração de Deus. E nós vamos orar agora, e eu creio, em nome de Jesus, que pessoas serão curadas hoje aqui. Depois eu quero pedir, você que foi curado, você vai vir falar aqui com a gente, para a gente testemunhar do milagre do Senhor na tua vida, amém? Então, se você está doente, quem está doente, precisa de cura, de restauração, levanta a mão aonde você está aí, bem alto, isso, tá jóia, precisa de cura, é isso. Então, o pessoal está nas rodinhas, se esse irmão levantou a mão aí, isso, põe ele no meio da roda, chama ele para o meio da roda, vocês vão colocar a mão no ombro, e nós vamos orar juntos agora, todo mundo junto por essas pessoas, tá certo? Então feche teus olhos aí, e toda a rodinha vai começar a orar pela cura de Deus, pela intervenção do Senhor na vida dessas pessoas. Eu vou orar aqui também, pedindo a Deus que visite. Deus vai ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Pode começar a orar agora, levanta, abre a tua boca e clama agora. Deus cura, restaura, visita, transforma, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Pai querido, agora na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos cura e restauração de Deus na vida dos nossos irmãos agora, Pai. Aqueles que têm problema na coluna agora, eu quero pedir, Deus, endireita a coluna, Pai. Arruma, ajusta, traz cura, Deus. Põe os ossos no lugar, Senhor, em nome de Jesus. Toca com teu poder agora, e que eles sintam a restauração de Deus. Eu quero pedir que aqueles que estão com problema na vista, nos olhos, que eles possam sentir agora um ardor, um queimar da tua presença, Deus, e que toda enfermidade seja arrancada agora fora em nome de Jesus. Aqueles que têm outras enfermidades no físico, no interior, eu quero pedir agora em nome de Jesus, traz cura, Pai. As mulheres que estão neste lugar, jovens que querem ter filhos e não podem engravidar, eu quero pedir agora, põe a tua mão no ventre, Deus, traz cura plena e completa, dá com o poder dos céus, Pai, traz vida, traz luz, traz restauração agora, Deus. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda enfermidade e declarar na autoridade do nome de Jesus que elas possam ir embora, que pessoas saiam daqui hoje transformadas, curadas. Aqueles que estão doentes na alma, Pai, na mente, são vítimas da depressão, da angústia, eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, traz renovo, traz a tua glória, cura pessoas nesse lugar. Faz assim, Pai, nos visita agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem com a tua nuvem de glória agora nesse lugar, Pai. Vem, Pai, passeia aqui, Deus, no meio dessa multidão. E enquanto nós estamos te louvando, enquanto nós te adoramos, começa a trazer cura e restauração nesse lugar plena. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.